Oi, eu sou Ana Paula Gomes, estou aqui para compartilhar com você que está aqui comigo o capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. Nós estamos aqui numa caminhada, estudando este livro que tem nos ensinado, nos confrontado, e eu te convido a mais uma vez mergulhar nessa meditação, nesses ensinamentos, que nós possamos ser sal da terra para temperar a vida uns dos outros, que podemos ser luz do mundo para direcionarmos uns para os outros essa mensagem de libertação, de cura, de transformação, de realinhamento, e que você e eu sejamos instrumentos para levar essa palavra cada vez mais longe, compartilhar com cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, que seja uma bênção esse tempo e que juntas nós possamos verdadeiramente edificar a vida umas das outras. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles. Como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o quer de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Se, contudo, alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu com gratidão participo, por que sou censurado por causa daquilo que dou de graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Que palavra forte. Que palavra profunda. E essa palavra faz com que muitas vezes nós possamos não entender exatamente o que quer dizer e ao mesmo tempo nos faz meditar sobre muitas questões. Posso dizer que esse capítulo, ele é um alerta para as nossas vidas. Aqui Paulo, ele está relembrando a história do povo de Israel no deserto. Aquele povo, eles tinham sinais claros da presença de Deus. Eles tinham sinais claros da provisão diária, do direcionamento de Deus. Mas ainda assim, aquele povo caiu em idolatria. Eles tinham desejos desordenados, eles murmuravam constantemente, eles se sentiam autossuficientes. E em essência, isso pode dizer que Paulo está dizendo aqui para nós. Não é porque nós começamos bem e temos experiências extraordinárias com Deus que está tudo garantido, não. Porque o nosso coração precisa se alinhar ao Senhor. Então nós precisamos, minhas irmãs, termos cuidado. Cuidado com os ídolos modernos. Naquela época, havia muitas imagens, muitos rituais. E hoje, nós temos ídolos muito mais sutis. Eu poderia citar, por exemplo, as redes sociais, né? A validação nas redes sociais, por exemplo, a necessidade de controle, relacionamentos que muitas vezes estão acima da vontade de Deus, do propósito de Deus, a nossa aparência, a nossa performance, a nossa perfeição. Será que esses não são ídolos sutis? Então, muitas vezes, algo que não parece ser errado está competindo com o lugar de Deus em nossas vidas. E aí nós precisamos analisar, meditar, clamar ao Espírito Santo para de repente nos convencer, porque às vezes nós somos tão orgulhosos que nós não reconhecemos questões que precisam se realinhar em nossas vidas. Na época que o povo de Israel estava passando por essas provações, eles desejavam coisas que estavam fora do tempo de Deus. E hoje, nós temos muitos desejos também. Então, pode-se dizer que nós temos emoções semelhantes a que eles sentiam, a que eles tinham. Hoje, nós temos muitas vezes impulsos emocionais, nós muitas vezes tomamos decisões baseadas em carência, nós muitas vezes buscamos por alívio rápido, ao invés de uma transformação genuína e profunda. Às vezes nós andamos pelo que sentimos e não pelo que cremos, ainda que digamos que cremos. Então, não tem problema nenhum sermos sensíveis. Nós precisamos sermos sensíveis de fato. Mas se essa sensibilidade ela tem o governo da nossa vida, tem algo de errado que precisa ser revisto. Aqui Paulo diz, ele cita em um versículo, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Isso é um alerta para mim, um alerta para você. Não é sobre a gente viver com medo, é sobre a gente ter consciência das nossas atitudes,
das nossas motivações, das nossas intenções. Muitas vezes nós somos negligentes em muitos aspectos, em oração. Nós muitas vezes relativizamos algumas atitudes. Nós justificamos padrões que são muitas vezes tóxicos e destrutivos. E isso vai nos endurecendo, vai endurecendo os nossos corações. Mas Deus, Ele sempre vai nos dar o escape. Entretanto, nós precisamos escolher se nós queremos de fato esse escape. Aqui também cita que Deus, Ele não permite uma tentação maior do que podemos suportar. Deus sempre tem uma saída para nós. Mas ainda assim, nós precisamos escolher. A escolha tem que partir de nós. E qual que poderia ser esses escapes que Deus nos oferece? Quem sabe é sair de um ambiente que não agrada o coração de Deus, que te desalinha da vontade dEle. Quem sabe é permanecer em silêncio diante de um diálogo que não está sendo muito construtivo. Ou por que não dizer que uma renúncia de algo que de repente você gostaria muito, mas você entende que é momento de renunciar. Nunca o escape vai ser confortável. Nunca. E é o desconforto que nos leva para a terra prometida. Paulo também cita aqui que tudo é permitido, mas nem tudo convém. E hoje em dia a gente precisa trazer isso para a nossa realidade mais do que nunca. Às vezes a gente pode achar que algumas coisas a gente faz e pensa assim, ninguém vai saber, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo acompanha, o Espírito Santo assiste, o Espírito Santo intercede. Então nós temos que ter sensibilidade para perceber essas coisas. Deus nos chama para ser uma mulher segundo o coração dele. Será que nós estamos sendo essa mulher que ele nos convidou para ser? Será que nós somos mulheres fundamentadas na palavra? Nós temos os fundamentos da palavra bem estabelecidos em nossos corações? Ter os fundamentos da palavra estabelecidos em nosso coração não significa que nós não iremos errar, que às vezes nós não iremos nos distrair, que nós não vamos nos cansar. Só que o ponto central é entender que ainda que tenhamos humanidade, nós decidimos permanecer. Nós decidimos nos render, nos humilhar, nos submeter, nos arrepender. Nós precisamos se curvar quantas vezes for necessário diante do Senhor para que Ele molde as áreas do nosso íntimo que necessitam da intervenção dEle. Hoje, o estudo desse capítulo não é para nos trazer culpa, mas para nos trazer entendimento e consciência. Que nós possamos nos perguntar: o que Deus tem me mostrado que eu ignoro? Quais as áreas da minha vida parecem inofensivas, mas estão me afastando de Deus e gerando dureza no meu coração de forma imperceptível? Será que nós realmente somos mulheres de fé? Uma fé que é revelada sem uma palavra? Ou uma fé camuflada de aparência? Hoje é tempo de voltarmos ao Senhor. Hoje é tempo de reconhecer quem é o Deus da nossa vida. Qual é o verdadeiro altar de adoração da nossa vida? E clamar ao Senhor. Sem Deus nada podemos fazer. Se eu e você não temos força em nós mesmos para realmente buscarmos essa transformação de dentro, nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, cria em mim um coração reto, um coração que te busca, um coração genuíno, que se arrepende, que decide, de fato, deixar o Senhor ser o centro da minha vida.
Nós precisamos reconhecer essa dependência. Nós, por nós mesmos, não conseguimos avançar, progredir. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Que eu e você tenhamos esse entendimento por meio do Espírito Santo, que nós possamos ser provocadas, que nós possamos ser constrangidas, que nós possamos ser verdadeiramente chacoalhadas para este novo tempo. Esse tempo de colocar o Senhor no lugar que é de direito dele, permitir que Ele seja o centro da nossa vida. Amém? Te encontro no próximo áudio.